Futuros aprovados do exame da ordem. Tudo bem? Sou o Rodrigo Belo, professor de processo penal, e estou aqui hoje para trazer uma dica fundamental para a sua aprovação. Eu selecionei um vídeo hoje especial. Eu fiz uma pesquisa de todas as provas antigas da OAB, para passar para vocês o que tem de melhor para a sua aprovação. E eu vou gravar agora 2 vídeos para vocês sobre os 2 temas de processo penal que mais caíram na prova da OAB. Eu quero você indo forte para essa prova, eu quero você indo animado para essa prova, e o primeiro tema que eu vou trazer nesse vídeo de hoje é o tema de prova penal. É isso aí, meus amigos. Anotem aí, são 2 temas que sempre caíram na prova da OAB. No vídeo de agora, eu estou gravando o tema de prova penal. No próximo vídeo, eu vou gravar um tema de recursos, que são os 2 que mais caíram na história da prova da OAB, desde 2007, onde nós tivemos o processo de unificação do exame de ordem. Em relação ao tema de prova penal, primeiro detalhe é você ter o conceito de prova. Prova é toda e qualquer tentativa de se demonstrar a exatidão dos fatos sobre o crivo do contraditório. Esse seria um conceito bem bacana do tema de prova penal, que você tem lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. No artigo 155 do Código de Processo Penal, a gente tem um tema de prova. Conceito, portanto, de prova é toda e qualquer tentativa de se demonstrar a exatidão dos fatos sobre o crivo do contraditório. Muito bem, esse tema é muito importante, objeto do último exame, porque foi alterado pela reforma processual de 2008. A Lei 11.690 de 2008 alterou o tema de prova. Artigo 155, você tem o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional. Eu peço que você dê uma lida no artigo 155, onde você tem o princípio do livre convencimento motivado, princípio do livre convencimento ou da persuasão racional. É aquele princípio que impede a hierarquia das provas. Você não tem no processo penal uma prova mais importante do que a outra. Já no artigo 156, objeto do último exame, você tem o princípio do ônus da prova, ou seja, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É bem interessante que a segunda parte do artigo 156, grande parte da doutrina constitucional o critica, pois permite ao magistrado sair da sua posição de espectador e se intrometer na persecução das provas, na colheita de provas. De certa forma, a segunda parte do artigo 156 quebra o sistema acusatório. Já no artigo 157, você tem a reprodução constitucional do princípio da vedação das provas ilícitas. Isso mesmo, lá do artigo 5º 56 da Constituição, no artigo 157, você tem a reprodução do princípio da vedação das provas ilícitas, ou seja, aquela prova que diz respeito à lei, que diz respeito à Constituição. A consequência de uma eventual prova ilícita no processo penal é o seu imediato desentranhamento dos autos. A prova ilícita tem que ser imediatamente desentranhada dos autos. Agora, uma novidade bacana, olha a dica importante para você. No artigo 157, parágrafo 1º, a reforma trouxe para o nosso Código de Processo Penal a teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso mesmo, a teoria norte-americana, que foi muito debatida no Supremo Tribunal Federal, foi trazida na reforma processual penal e está lá no artigo 157, parágrafo 1º, ou seja, aquela contaminação inicial, aquela ilicitude na raiz, naquela prova inicial, contamina as provas derivadas, como se fosse um vírus. Prolifera-se nas provas derivadas. Então você tem aí os 3 princípios que inauguram um tema de prova. O princípio do livre convencimento, o princípio do ônus da prova e o princípio da vedação das provas ilícitas. Em relação às provas em espécie, eu quero que você fique atento a alguns detalhes. Exame de corpo de delito. Artigo 158. O exame de corpo de delito é aquela análise pericial. Corpo de delito são os vestígios do crime. Ou seja, exame de corpo de delito é a análise desses vestígios, ok? Muito bem, primeira novidade.
Antes da reforma de 2008, nós tínhamos uma obrigatoriedade de 2 peritos. Hoje, com base no artigo 159 do CPP, basta 1 perito. Agora, na ausência do perito oficial, a lei permite que 2 pessoas com diplomas de curso superior relativos à área substituam a perícia oficial. Muito bem, apresentei para vocês o exame de corpo de delito direto, ou seja, aquele feito pelo perito oficial ou feito por 2 pessoas idôneas, com diploma de curso superior. Agora, na ausência dos vestígios, a nossa lei processual manteve, no artigo 167 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito indireto. O que é o exame de corpo de delito indireto? Na ausência dos vestígios, no desaparecimento dos vestígios, a prova testemunhal suprirá a impossibilidade da perícia técnica e direta, ok? Então, no artigo 167, você tem o exame de corpo de delito indireto. Agora, uma novidade bem bacana da reforma, a figura do assistente técnico. Quem é o assistente técnico? O assistente técnico é aquele perito de confiança, é aquele perito contratado pela defesa para auxiliar a defesa durante o processo penal. Alguns detalhes. O assistente técnico tem que ser admitido pelo juiz e ele trabalhará após o trabalho realizado pela perícia técnica. O assistente técnico, ele tem dupla função. A primeira, de elaborar quesitos ao perito oficial e, além disso, de elaborar um laudo extraoficial para confrontar com o laudo oficial, ok? Então, a figura do assistente técnico, 159, parágrafo 3º, é muito interessante. Agora, tomem cuidado com o artigo 159, parágrafo 7º, porque a gente acabou de ver que a regra hoje no processo penal é que um perito apenas possa fazer a perícia oficial. Aí você pode me perguntar, mas professor, acabou então a possibilidade de 2 peritos? Não. O artigo 159 do Código de Processo Penal permite que, no caso de perícia complexa, que abranja uma outra área de conhecimento, o perito oficial convoque um outro perito para juntos realizarem uma perícia. Então fica o alerta aqui em relação ao artigo 159, parágrafo 7º. Muito bem, em relação ao interrogatório, que é o meio de prova que vem a seguir, lá no artigo 185, eu quero que você fique bem atento às 2 garantias primordiais e fundamentais no interrogatório. A presença da defesa técnica, essa mesmo, que você vai fazer depois de passar. Eu gosto de você pensando na sua aprovação. A defesa técnica é fundamental a presença dela, do advogado, do defensor público, tanto no interrogatório policial quanto no interrogatório judicial. E, além disso, a parte, o acusado, tem que ser alertado, artigo 186, em relação ao direito ao silêncio. Vale lembrar que o desrespeito a essas 2 garantias geram nulidades absolutas, porque há um desrespeito ao ato fundamental, um meio de prova e um meio de defesa, que é o interrogatório. Então, meus amigos, guardem isso. 2 garantias fundamentais. A presença do advogado da Defensoria Pública, que materializa a defesa técnica, e o direito ao silêncio. Lembrando que, em hipótese alguma, o direito ao silêncio pode ser prejudicial ao acusado, com disposição expressa no artigo 186, parágrafo único. Além disso, vale salientar ainda no interrogatório a presença da entrevista prévia. É uma novidade de 2003, da Lei 10.792 de 2003, que foi confirmada agora no nosso Código com a reforma de 2008. No artigo 185, parágrafo 5º, você tem a entrevista prévia, ou seja, antes do interrogatório, o acusado tem direito, numa sala reservada, de se entrevistar com o seu advogado, com o seu defensor, que provavelmente irá alertá-lo do ato que irá vir a seguir, que é o interrogatório. Além disso, eu queria deixar muito claro para você aqui a questão da videoconferência, o interrogatório por videoconferência, no artigo 185, parágrafo 2º. A possibilidade hoje excepcional
do interrogatório por videoconferência. Questões de gravíssima questão de ordem pública, questões de risco de fuga, de perigo. Então, nesses casos todos com disposição em lei, cabem o interrogatório por videoconferência. Agora, para a gente fechar essa breve dica do tema de prova penal, onde eu selecionei aqui os 2 meios de prova mais interessantes e que mais caem no exame da OAB, eu quero que você fique atento ao artigo 188. O artigo 188 define que o sistema que vigora no interrogatório ainda é o sistema presidencialista, ou seja, é o juiz que faz as perguntas. Cuidado para você não confundir a prática com o que realmente está na lei, porque a lei afirma que é o próprio juiz que faz as perguntas ao acusado. Agora, eu não quero, atenção, eu não quero que você confunda o artigo 188 com o artigo 212. O artigo 212 do CPP fala da testemunha. A testemunha não é submetida a interrogatório. A testemunha ela vai ao judiciário, ela vai à sede da delegacia para prestar um depoimento. Ela tem a obrigação de dizer a verdade, então somente a verdade. Agora, o artigo 212 do CPP permite perguntas diretas das partes às testemunhas. Esse tema ainda não caiu e eu peço para você ficar muito atento a essa diferença do artigo 188 para o artigo 212. Nos próximos vídeos, eu vou gravar breves dicas sobre o tema de recursos, porque o tema de recursos é, ao lado do tema de prova, os temas que mais caíram de processo penal desde 2007 na prova da OAB. Eu conto com a sua colaboração na seguinte forma: estuda, se prepara, treina, porque tem 2 coisas que eu ainda não posso fazer por você. 2 coisas só que eu não posso fazer por você, que é estudar e fazer a prova. O resto, nós aqui do curso Fórum TV, estamos muito preocupados com você e a gente vai te ajudar. Eu venho vindo aqui ao curso, pedindo ajuda ao pessoal todo aqui da técnica para gravar essas dicas para você, porque eu quero você aprovado, eu quero você com raça, eu quero você encarando essa prova da OAB como se fosse uma guerra. E é por isso que eu instituí as táticas de guerrilha para esse exame. Vamos forte, vamos confiante e não deixem que tirem de você a vontade de passar. Eu não quero saber mais do passado. Eu não quero saber se você está fazendo a 3ª prova, a 2ª prova. Eu quero que agora você tenha uma postura com amor, com vontade para passar. Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo sobre os recursos. Até logo e a gente se vê.